E aí, tudo bem? Como vai? David da Prospecta por aqui. Sejam bem-vindos aos gramados da Prospecta, tá? Dessa vez a gente traz para casa uma convidada incrível e especial. A gente vai falar com Gisele Marchiotti, ela é da Casa M e vai falar com a gente a respeito de live marketing e o que vem daqui para frente nesse novo mercado. Né? Então, como foi o processo de mudança de área da Casa M, como foi o processo de carreira da Gi, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mãe da Rafa, então agora, Gi, conta um pouquinho pra gente quem é a Gisele. Olá, oi pra todo mundo, né? Acho que a missão mais difícil dessa vida é ser mãe da Rafa. O resto a gente vai caminhando de uma forma mais tranquila. Bom, pessoal, sou Gisele Marchiotti, tô na área de comunicação já são 20 anos. Eu comecei cedo, é por isso que tem 20 anos, eu imagino, entendeu? É verdade, tem razão. Não é que eu tô já um pouquinho adiantada na idade, é que eu comecei cedo. Eu sou formada em jornalismo, tá? Bati lá na porta do jornalismo, sou formada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas o meu caminho, ele seguiu um caminho de redação, trabalhei 6 anos em redação, trabalhei com jornal impresso, trabalhei com televisão, trabalhei com jornalismo online quando ele ainda estava lá engatinhando, tá. Né? Nem era a gente tinha não era tão online assim, não né? Não era, a gente ainda não estava tão online não. Tá. E depois eu passei para essa área de marketing, que é onde eu estou hoje, onde eu estudei, onde eu me especializo, e aí eu comecei a trabalhar comunicação corporativa. Legal. E como você disse, tem uma caminhada aí também, né? Não é do dia para a noite que a gente começa a trabalhar com comunicação corporativa. Eu deixei o Diário da Região, trabalhei 6 anos, fui repórter de política, fui repórter de cidades, atuei muito na área de judiciário, então... Sabe aqueles corre que você vê da Polícia Federal? A operação da Polícia Federal. Eu estava lá no meio, sabe? Então, assim, já foi uma escola incrível para mim. Eu acho que quem tem a experiência de trabalhar num veículo de comunicação aprende muito. Aprende muito a fazer comunicação, a se comunicar de forma rápida. Porque né? existe o outro lado, né? Tem a agência, tem o cliente, tem o veículo. Tem o veículo. E trabalhar em veículo é uma dinâmica completamente diferente, porque é o que você estava falando um pouquinho antes da gente começar. Totalmente. É uma folha em branco todo dia. Todo dia, né? E a gente tem um público, né? Quando a gente fala de negócios, de comunicação, você tem um público bem segmentado numa empresa, Sim. né? Quando você fala em comunicação, você tem um público que vai desde a Dona Maria que varre a calçada todo dia até um grande executivo, o presidente, você está falando com todo mundo, né? Aquela informação, ela chega para todo mundo. Sim. Então você tem que conseguir traduzir para diversos públicos. Para diversos públicos, né? De forma que seja realmente inteligível. Né? Então é uma grande escola. E começamos em branco todo dia. Que né? desafio. Um jornal começa em branco todo dia, uma emissora de televisão começa todo dia com tempo de produção, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Gi, e aí, Casa M especificamente, né? Conta um pouquinho dessa trajetória, porque a Casa M nem sempre foi casada com live marketing. Como é que é isso? Como foi essa trajetória? Em que momento você percebeu que existia ali uma oportunidade, né? Você fez uma observação bem legal. A Casa M ela já vai para o seu 6º ano. Legal. A gente começou com o que eu já tinha de expertise há bastante tempo, né? Que é comunicação corporativa, assessoria de imprensa, comunicação interna. Mas a gente começou a perceber algumas necessidades do mercado aqui de Rio Preto especificamente, né, que não estavam sendo preenchidas, né? Então a gente tinha eventos e não tinha um profissional olhando para aquela marca, tá? E aí, com todo respeito aos meus colegas de profissão ali, meus colegas de eventos, né, um decorador tem um trabalho incrível, mas ele não tem a estratégia de marketing. Sim. E a gente estava sentindo falta disso. E essa é uma das grandes diferenças do trabalho da Casa M hoje, que é a questão da estratégia. Exatamente. Então quando a gente olha para uma marca, a gente busca, né, canais que sejam eficientes para ela falar com o público, para criar relacionamento. Então a gente se preocupa com a marca. Né? O evento que você vê bonito é a materialização daquilo que está acontecendo, né? Um evento, uma convenção, pode ser uma ação de marca, um lançamento de produto, tudo isso é a realização, mas para a gente chegar até ali tem uma construção muito importante para ser feita. Digo, assim, o que a Gi passa hoje para a gente sobre essa questão de estratégia e tudo mais, em 2018 nós levantamos um evento chamado Digital Lab, onde a gente arrecadou fundos para uma instituição. E se eu soubesse o trabalho que dava, ou que daria aquele evento... Você não teria começado. Eu não teria feito. De verdade, a gente envolveu metade do time da Prospecta, que já era grande na época. Então, assim, já envolvemos ali umas 20 pessoas.
que no começo se amavam. Na metade, queriam se socar. No final, ninguém no queria final, se olhar. só deu choro. Né? Então, assim, por quê? Você vive isso, respira eu isso, vivo, né? é o todo dia nosso, né? Então, quando a gente olha para uma marca, a gente entende, né? Eu chego à conclusão que a gente precisa fazer um evento, seja de relacionamento, seja uma convenção, tem um entendimento por isso e tem todo um caminho que vai ser percorrido para a gente chegar lá no final, para o teu cliente que está sentadinho lá na cadeira. Tem uma experiência incrível. Tem uma experiência incrível, né? Então tem um caminho muito longo a ser percorrido e realmente um caminho bastante trabalhoso, envolve muita gente, envolve muito fornecedor, né? Essa amarração de fornecedores à ideia central do projeto é um trabalho extremamente formiguinha, né? Porque cada um tem sua cabeça, tem seu método de trabalho, você está conectando diversas empresas para levantar um evento. E aí, gente, quem está assistindo a gente pensa o seguinte, mas live marketing é para mim? A gente vai responder essa pergunta na sequência, mas pensa, a gente não está falando aqui de eventos gigantescos de 3 mil, 6 mil pessoas. A gente está falando às vezes de um coquetel para 20 pessoas. Eu já fiz ação para 30 pessoas, extremamente focada e extremamente... assim, com um retorno para o cliente extraordinário. Absurdo. Então assim, Gi, agora aproveita e fala um pouquinho sobre a importância do que quando você olhou para essa virada de chave, não virada de chave, me imagino que foi assim da noite pro dia, Casa M Live Marketing, né? Aqui também foi assim quando a gente foi pro digital 100%, foi um processo gradual e tudo mais. Mas no teu caso, né? Conta aquilo que você percebeu de oportunidade no mercado do live marketing do ponto de vista do empresário. O que o empresário o dono de um negócio, o gerente, o cara do comercial, o que ele ganha, né, com um evento bem montado, com um evento bem produzido? O que a gente percebe muitas vezes, né? E até ontem eu estava numa reunião e com uma gestora de marketing, ela falou assim para mim, veio a ideia, mas a gente está desesperado porque a gente não sabe por onde começa. Né? E normalmente é essa dor que a gente chega no cliente, né? Eu tenho a vontade de, como você falou, fazer um evento para arrecadar alimentos, né? Uma ação. A gente está numa época de pandemia que a gente está vendo as marcas se relacionarem muito com a comunidade, né? Como é que eu começo? Quais são os canais de comunicação que eu vou usar? Quem são os fornecedores que eu vou envolver? Quando eu vou fazer essa ação? Para quantas pessoas? Com quem que eu vou envolver? Então isso tudo é um processo que a gente começa lá no briefing. Né? Por que você quer esse evento? Às vezes você quer, mas a sua marca não precisa. Ou às vezes você nem está imaginando e a sua marca pode fazer isso efetivamente. Então é um processo de entendimento. E quando que a Casa M entendeu isso? Quando foram começando a surgir essas dores dos clientes. Aí vinha, né? Olha, a gente vai fazer uma convenção, a gente vai fazer um evento. E quem vai fazer? Aí, não, o decorador, a minha amiga do buffet. Gente, eu preciso de todos esses profissionais. E cada vez que eu contrato um profissional para trabalhar com a gente, é mais uma pessoa que eu tenho que vender o projeto. Como você falou, cada um vende uma cabeça. Então, você tem a sua execução e ela é super importante para mim, as suas ferramentas são super importantes para mim, mas existe um porquê daquele evento existir, que precisa ser respeitado. Porque um ponto, aproveitando esse gancho, né, existe um ponto que é definitivo para o sucesso do evento, que é a entrega desses parceiros. Sim. Se o parceiro pisar na bola contigo no dia do evento, já me contou diversos cases ali de perrengues. A gente vive mini infartos ao longo de todo o evento, são vários mini infartos ali, né? Então o coração tem que ser bom. A gente tem que ter uma entrega, tem que ser um time muito alinhado. E muitas vezes um time que a gente nunca trabalhou, que é muito diferente de você estar com a sua equipe todo dia. Né? A minha equipe sabe como a metodologia de trabalho que a gente tem. Ela conhece o cliente, ela sabe o que o cliente espera da gente. O fornecedor não. Então, toda vez que eu trago um fornecedor para um job com a gente, ele tem que efetivamente entrar no meu time. Ele tem que respirar comigo. Eu sempre digo para eles, eu falo assim, essa música só vai tocar se todos os instrumentos estiverem afinados. Então, a gente precisa efetivamente estar juntos. Ô Gi, e aproveitando então essa conversa, bom, deu para perceber o quanto o evento pode ser proveitoso para a força de uma marca, para fechamento de venda, fechamento de novos, de networking mesmo, né, entre cliente, prospect e tudo mais, mas a gente chegou num momento agora complicado, né, que é Covid, todo mundo parado, o mercado de evento sentiu, o planeta sentiu, não é só o mercado de evento, mas vamos pensar por outro lado. Existem oportunidades aí.
E você já demonstrou isso no sangue, que é, cara, tô olhando para a oportunidade e já comecei a virar meus eventos para um formato diferente. E aí eu trago uma reflexão, que é o seguinte, a Rafa, sua filha, já é uma menina de evento online, né? Ela já tá então assim, a Rafa, para quem não sabe, tá lá fazendo suas lives próprias, né? Com investimento zero, empreendedora nata. Então assim, vamos pensar nessa reflexão de Rafa, o mercado de eventos, como você tem se comportado nesse momento, como é que tem sido isso, né? O que você tem percebido nesse cenário? O que aconteceu? Aquele primeiro momento de pânico geral, né? De todo mundo, gente. O nosso não foi diferente. A gente chama isso de crise pós-fantástico. Essa não sei se foi só pós-fantástico, não. Essa acho que foi um pouquinho mais tensa, viu? Mas o que aconteceu? O mercado de eventos, por trabalhar essencialmente com ações presenciais, foi um dos primeiros a ser impactados. Eu tinha uma feira para acontecer 15 dias antes de acontecer toda a paralisação. Então, realiza a situação desse cliente só em específico. Um só. Todos os fornecedores contratados, tudo alinhado, caminhando para o roteiro do evento, né? Já tinha expositor, a gente já tinha mapa de stand, estava desenhado o evento. De repente fala, para. Nossa. Né? E aí não é para só você, é para uma cadeia toda. E essa cadeia a gente sabe que por ser presencial, a gente não vai voltar com a mesma agilidade que os outros setores vão voltar. Né? A gente até tem visto, né, as entidades representativas do setor aí já se mobilizando para alguns protocolos de evento quando a gente puder retomar. E são protocolos bastante rígidos. Se você acha que está difícil no mercado, né, que o cara vai lá e passa álcool em gel no teu carrinho, para um protocolo de evento vai ser bem mais. Vai ser pior. Vai ser pior. Então, assim, a gente tem total ciência de que não vamos voltar amanhã. Mas a essência do live, né, o live marketing, e ele não engloba só evento, ele engloba ações de relacionamento, ele engloba ações com seus colaboradores, né? A gente tem muito hábito de olhar para o público externo, mas você tem um público interno que precisa ser muito bem cuidado nesse momento, né? Então, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou me relacionar com essas pessoas hoje? Então, a gente está falando de relações e pessoas. Isso continua existindo, né? Não deixamos. No online ou no presencial, isso sempre vai existir. Isso existe. O que a gente está mudando é o canal, a forma que a gente está chegando até elas. Legal. Então, se antes eu estaria ali mobilizando numa convenção 5 palestrantes, 1000 pessoas, né, toda uma cadeia, agora eu estou mobilizando 5 palestrantes, as 1000 pessoas, mas cada uma na sua casa e uma ferramenta que a gente continua falando. Boa. Dá para usar para todo evento? Para toda ação? Não. Não dá. Já deu para perceber isso. Deu para perceber. Que a gente vai precisar se adaptar e muitas vezes não vai rolar. Exatamente. Nem tudo funciona para o online, como nem tudo funciona para o presencial. Como já vinha acontecendo, a gente já tinha eventos híbridos, né, em que eu tinha uma plateia e um palestrante que não podia estar aqui presencialmente com a gente, mas estava falando, né, por meio de uma tela, uma transmissão streaming. Então, isso já acontecia. Isso não era novidade. Então, não era novidade para mim, não era novidade para a Casa M. Aí, se você perguntar assim, Gi, lá no começo de abril, quantos eventos online você já fez na vida? Eu não tinha feito nenhum 100% online. Nenhum, gente. Falo isso com muita tranquilidade. Gi, quantos você fez hoje? N's já. 15. Eu contei 15. Eu contei 15, fora os que já estão agendados. Né? Então, assim, a gente também precisou se adaptar. E essas entregas de live também estão sendo adaptadas. E o conteúdo entregue. Imagina o seguinte, galera. Muitas vezes o cliente ou o consumidor daquele conteúdo assistindo no conforto da sua casa, né, com zero de deslocamento, zero de desconforto, o networking às vezes prejudicado? Prejudica um pouco, sim. Ok. Mas o conteúdo, a transmissão do conteúdo, ela continua acontecendo de forma muito clara, ela continua chegando ao objetivo. E tem uma coisa que é muito importante a gente entender também. Não é tudo que estava programado que tem que acontecer agora. Eu estava falando de uma feira de negócios, né, em que a gente precisa se olhar, eu preciso mostrar meu produto, eu preciso demonstrar, você precisa provar. Não dá para acontecer online. Né? Então é melhor a gente esperar e fazer isso num segundo momento. Então nem tudo pode ser levado para o online. E Gi, um ponto acho que enquanto eu estava aqui pensando, né? Aquele fornecedor de ar-condicionado, de tenda, o cara da iluminação, o cara dos fogos, o cara
do vídeo, esse cara, ele vai sentir o impacto dessa queda. Provavelmente nós teremos demissões nesse processo. Então imagina o seguinte, que mesmo que volte o físico, ele vai voltar, como a gente disse, lento. Lento. Porque esse cara não vai ter a mesma agilidade, a mesma equipe, o time tão redondinho como ele tinha no passado. Sim. Isso a gente vai construir um mercado novo, não do zero, mas com pessoas novas, com players novos. Muita coisa vai mudar daqui para frente. Sem dúvida. Mas o que não muda é o impacto positivo que o live marketing tem tanto para os colaboradores como para o mercado. Imagina o seguinte, se antes você se dedicava a fazer, a gente fez um evento recentemente, né, do Parceiros do Bem, Gico coordenou de forma magnífica, que foi o seguinte, a gente arrecadou 1,5 tonelada de alimentos, tendo 4 palestrantes em 2 dias de evento, arrecadando cestas de alimentação, cestas básicas. Imagina o trabalho que daria fazer um evento como esse, presencial, olha para o custo que estaria ali envolvido, né, para mobilização de profissionais e tudo que isso estaria envolvido. E nesse caso, cara, olha a quantidade de pessoas que a gente impactou com um valor de investimento baixo. Né? E uma coisa que é importante a gente ressaltar, a gente só chegou a 1,5 tonelada por quê? Pelo relacionamento. Relacionamento, total. Então, eu volto a frisar, o live ele é focado em relacionamentos, então não importa se eu vou fazer ele online, se eu vou fazer ele presencial, eu tenho que ter relacionamentos, né? Então, assim, hoje está um pouco mais difícil a gente fazer networking? Sim. Está um pouco mais difícil, não está impossível. E o que também a gente pensa o seguinte, está mais difícil a gente se conectar a alguém presencialmente. Porém, se a gente parar para pensar, o Covid também nos deu uma oportunidade de pensar o seguinte, cara, eu faço parte de uma associação da qual eu não tiro 100% do proveito, eu não tenho me esforçado para ir lá e dar a mão para tal fulano, mas cara, que tal o que a gente chama de call aqui, né, na Prospecta, fazer uma call com o cara, fazer uma transmissão ao vivo com o cara ali, só pra gente tomar um café. A Flaviana, aqui da Prospecta, usou um termo hoje pra mim muito legal, que é um café virtual. Olha que incrível! E então, assim, e achei muito legal porque, de fato, a gente nunca se prestou a fazer isso. Né? Vou fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp com alguém, cara, discutindo, ele falou, cara, meu nome é tal, faço tal coisa, legal, prazer, obrigado, 2 minutos. É uma ação. É uma ação. É uma ação de relacionamento. Você está vendo como você não precisa de um grande investimento para ela acontecer? Ela precisa estar bem estruturada. Então você não vai deixar teu parceiro na mão nesse momento também. E aí, Gi, né? Aproveitando então que essa já é uma ação e que repara que a gente se parar para pensar, a gente consegue cavar ações de várias formas. Muitas. Vamos pensar assim, hoje sou empresário, estou assistindo, quero tirar proveito, né, do live marketing. Eu quero avançar para esse lado, mas eu não sei por onde começar, principalmente nessa época de Covid, e eu não quero ser mais uma live. Eu não quero ser mais um player no mercado querendo fazer barulho para nada, para uma live de 10 pessoas, de 5 pessoas, para uma pessoa. Então assim, eu quero realmente fazer algo com propósito, como diria nosso amigo Diogo. Sem dúvida. Né? Então assim, me conta um pouquinho sobre isso, né? Qual seria o primeiro passo que eu deveria dar em busca disso? Vamos fazer pequenas reflexões, né? Ótimo. A gente está falando em se relacionar. Como é que eu me relaciono com o meu cliente? Né? Como você bem falou, antes eu me relacionava, ele ia lá na minha loja, entrava, escolhia uma camisa, provava, levava embora. Ele não está podendo fazer hoje, né? Hoje, no máximo, ele está podendo lá no WhatsApp para mim falar, ó, eu quero uma camisa preta, tamanho X, e aí ele para o carro lá na minha porta e eu entrego. Ok. Né? É o que é possível da gente fazer nesse momento. Vamos surpreender o cliente? Ao invés de você entregar pura e simplesmente a camisa, você já pensou em escrever um bilhetinho? Escrever à mão, tá? Não imprime nada não. Olha, fulano, obrigada por você estar com a gente, que legal que nós estamos aqui, né? Ou simplesmente você ativar a tua rede. Você tem cliente. Nem que for anotado no caderninho lá no papel de pão, você tem algum contato desse cliente. Você já ligou para ele? Você mandou uma mensagenzinha no WhatsApp? Você está precisando de alguma coisa? Se a gente É muito simples. Então, se a gente analisar por essa ótica, a gente pode entender que live marketing é a arte de surpreender o cliente, seja
do jeito que for, seja por qualquer ponto de contato, qualquer comunicação com esse cara. Então, tá certo, a gente não tá falando aqui de anúncios e de investimento em mídia, nada disso. Não. A gente tá falando aqui de ações que dependem de uma interação humana, né? De um ponto com o outro. Faz sentido? Sabe aquela palavra encantamento? Isso resume Total. bem o live. Então, como eu vou te encantar? Por que você vai num evento presencial, né? E aí tem N estudos dizendo isso. Pelo networking, para você ter oportunidade de conhecer outras pessoas, para você sair do seu ambiente de trabalho, porque também as pessoas cansam de estar sempre no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, para você receber alguma coisa. E esse receber pode ser um conteúdo, né? Você pode, vamos falar de feira de noiva, né? Você tem um sonho, que é casar. Você vai numa feira de noiva por quê? Porque você quer sair, o teu casamento tem que estar pronto na tua cabeça ali. O vestido de não sei onde, o doce da fulana, é um encantamento, né? Então, como eu vou encantar o meu cliente se eu não posso estar presencialmente, mas eu posso estar de outras formas com ele? Então, se eu já recebi, né, de pedido de delivery, né, de comida mesmo, assim, e vem aquele bilhetinho. À mão. É à mão. Espero que sua família esteja muito bem. Obrigada por ajudar a nós. Ótimo. Cara, é muito incrível. simples. Incrível. É muito, muito simples. E aí, Gi, quando a gente fala sobre essa questão de surpreender alguém, a gente sempre tem muitas ideias, a gente sempre quer fazer o melhor, mas às vezes isso dá errado. E quando dá errado, uma vez uma pessoa que me ajudou a organizar o casamento, me falou o seguinte: calma, porque deu errado, mas só deu errado, muitas vezes deu errado só pra você que planejou. Exato. Então, mas conta isso, né? Como que funciona Como isso, como né? é o coração, aquele mini infarto assim, e como você sobrevive a isso e como você contorna situações desse jeito, né? Você quer ver um exemplo muito simples? A gente projeta um evento para 100 pessoas. Certo. Eu tenho que ter um espaço físico que acomode a 100 pessoas. Eu sei que eu projetei para 100, você não sabe que eu projetei para 100. Então, se você chegar e tiver 50 cadeiras e todas ocupadas, você vai falar o quê para mim? Tá lotado. Tá lotado. Você entendeu? Então é isso, é um exemplo muito simples da gente mostrar isso. Como é que você pode fazer isso ser um sucesso Tirei quando 50. Ele não atendeu minha expectativa, mas não quer dizer que eu não vou me esforçar para fazer a entrega para aqueles 50. Legal. Eu digo sempre, eu mobilizar a minha equipe para fazer um evento para 10 pessoas e para 100, o meu esforço e a minha dedicação, ele vai ser o mesmo, porque os 10 que vão lá, eles têm que estar muito felizes com o que eles estão recebendo. Os 100 que estão ali, eles têm que estar muito felizes com o que está acontecendo. Então, o cuidado para 1, para 2 ou para 100 é o mesmo. Ótimo. Né? E aí a gente tem que cuidar, a gente faz todo um planejamento para o bem, né? Mas a gente tem que cuidar quando isso não dá certo. E a gente está vivendo esse momento, né? Essa caminhada. Então eu tinha um segundo semestre, com várias ações programadas, com muita coisa para acontecer, e agora simplesmente elas não podem acontecer. E aí eu vou deixar tudo isso morrer? Né? Eu tinha uma corrida programada, eu tinha uma feira, né? Eu tinha uma ação que tinha que ser presencial. Simplesmente vai morrer? Não, eu posso me comunicar com esse público de formas diferentes. E aí entram as lives, né? E aí entram ações muito simples no WhatsApp, um e-mail, um telefonema. Não abandone. Então, quando a gente fala de marcas, a gente tem que entender que marcas, pessoas falando para pessoas. Né? Então, como que a sua marca está se relacionando nesse momento? E com as pessoas, os seus colaboradores. Então, assim, eu vi muita gente no LinkedIn falando assim: a Natura, que lindo, mandou a minha cadeira para minha casa, para eu fazer meu home aqui em casa com a cadeira que eu uso no trabalho. Isso não é live? Isso não é você se relacionar com o teu público? É a surpresa do público. Você esperava receber uma cadeira em casa? Ninguém esperava receber uma cadeira, mas você está olhando para o teu colaborador, se relacionando com ele, sendo empático com ele, no momento que ele precisa muito de você. Então, as marcas precisam ter esse cuidado. O que prova também que a gente não precisa de um investimento alto para live marketing. Né? Então, assim, imagino que você já deva ter trabalhado com orçamentos absurdos e orçamentos super enxutos. Principalmente em época de Covid, onde está todo mundo
retraindo Exato. investimento, retraindo... não sei exatamente quando a gente vai passar por isso, como passaremos por isso. Como que é isso, Gi, essa questão de trabalhar com verbas aleatórias, assim? A verba é sempre um ponto delicado. Né? Nunca ela foi grande. Eu brinco que o dia que eu tiver uma verba muito grande, eu não vou saber trabalhar. Não vou saber como que é isso, como que funciona. Porque a gente está sempre no limite, né, do cliente. Mas quando você tem uma estratégia muito bem definida, quando você sabe muito bem onde você quer chegar com aquela ação, e aí ela pode ser comercial, ela pode ser uma ação de conteúdo, ela pode ser de relacionamento, você não precisa de um orçamento estratosférico. Você precisa da ação certa para o público certo. É isso só que você precisa. Eu não preciso construir um evento gigantesco, né? Eu não preciso trazer o maior palestrante. Eu preciso do cara que tem o conteúdo para aquele público. Evento de conteúdo vazio. Tiro no pé? Total. Recadinho pra você que tá pensando em fazer um evento baratinho, do jeitinho, mas empurrar de qualquer jeito, cara. O grande risco disso, Gi, me corrija se eu estiver errado, mas é o cara atrelar a qualidade do conteúdo à qualidade do teu serviço, do teu produto. Sem dúvida. Então, pro cara sair de lá falando mal da tua marca porque o conteúdo do palestrante não era tão interessante, a chance é absurdamente alta. Falar mal da sua organização, falar mal do seu atendimento. Eu lembro que quando a gente fez o evento da Prospecta, isso foi num sábado, no sábado à tarde a gente disparou uma pesquisa de satisfação para entender quais eram as nossas falhas. Sim. Quem reclamou de eu gostaria de ter passado um pouco menos de tempo na fila, ligamos. Cara, desculpa, porque acontece. Às vezes, cara, é aquilo, uma pessoa percebeu. Cara, tudo bem, vou ligar para ela. Então, entender que a ação, muitas vezes, ela precisa de ajuste ali na hora, naquele momento. Se o cliente perceber, cara, qual é a relação entre a minha marca e o evento? Quase que 100%. Né? O cliente ele vai ligar uma coisa a outra. É inevitável. É inevitável. Então, desde a fila, ninguém gosta de fila, tá? E quando a gente vai fazer visita técnica para montar um evento presencial, a gente tem que olhar absolutamente tudo. Se chover, essas pessoas têm onde ficar antes de entrar. O estacionamento é muito longe, né? Lembra que mulher usa salto. Boa. Estacionamento de pedra é o ó pra mulher nenhuma gosta daquilo. Então, assim, coisas muito simples, mas que fazem muita diferença. Né? Esse banheiro, eu vou ter uma equipe de banheirista para estar limpando esse banheiro a todo momento. São detalhes que fazem toda a diferença. O palestrante vai chegar, ele já vai ter o lugar reservado, ele sabe do tempo que ele vai falar, então a gente fala de público, mas a gente tem um palestrante que tem que ser muito bem cuidado. Eu passei o briefing certo para ele, então assim, você vem na minha empresa, a minha empresa tem essa dor, essa dor, essa dor, eu preciso resolver isso, eu preciso que você fale com bastante ênfase nisso. Passa para o palestrante o que a sua empresa precisa. Isso não é só para o presencial não, gente. Vamos fazer uma live? Vamos bater um papo antes. Só para entrar na mesma página. Exatamente. Para a gente falar o mesmo conteúdo, entregar o mesmo conteúdo. Conteúdo, eu acho que é um dos pontos principais de um evento. Faz sentido, Gi? Total o que sentido. É passado, o que é passado. Porque querendo ou não, é o que você disse, né? O cara tá indo em busca de receber algo. E Gi, como está sendo essa entrega hoje no online, que a gente está entregando conteúdo, né? Todo mundo hoje está priorizando conteúdo. Sim. Mas eu imagino que nos próximos meses, que talvez isso já esteja até acontecendo em alguns modelos de evento, mas ferramentas que facilitam o networking, ferramentas que facilitam a entrega de um material pós-evento. Como é que você tem percebido a movimentação dessas ferramentas no mercado que provavelmente não tem mais volta, né? É um mercado que, cara, vai ter o evento físico ainda? Vai voltar com força porque tá tudo reprimido. Mas o online vai ganhar muita força. Vai, não tem volta, não tem mais como eu falar de um evento só presencial. Então, se eu queria conectar um palestrante demais, esse cara não vai poder estar aqui no dia do evento porque ele tem um outro compromisso, dá para te conectar das 7 às 8 para você falar com o meu público? Dá. Então isso é o híbrido, isso já vinha acontecendo. Né? A gente vai ter que fazer adaptações. As ferramentas também tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida. Então a gente tinha algumas ferramentas disponíveis no mercado, sim. E aí o que aconteceu? Paramos o presencial, né? Quem estava com aquele projeto meio, né, enroscadinho ali, avançou muito. Então assim, eu tenho ferramentas hoje gratuitas,
mas que me dão até um limite. O gratuito, né? Vamos ter Exatamente. bom senso, a verdade bom é senso, essa. né? Eu não tô te dando minha plataforma 100%. Sim, total, né? Então total. aqui, eu deixo você usar por 30 minutos, degusta, experimenta. Isso também é live marketing, tá? Total. Degustação, deixa eu provar o seu produto, deixa eu entender como é que ele funciona. Uma pausa incrível aqui agora para falar da RCE, que nos emprestou a ferramenta Sim. deles, eles nos ajudaram, deram todo o suporte para a gente fazer o nosso programa do Parceiros do Bem, onde houve a doação de 1,5 toneladas de alimentos. Foram incríveis, beijo para vocês. Obrigada para todo mundo. Né? Exatamente. Tá, então, e aí é isso, esse cara, as ferramentas tiveram que se adaptar nesse momento para poder entregar o máximo de performance e de funcionalidades novas para um mercado que ninguém estava preparado. Não, ninguém estava preparado. Já existia, já tinha alguma coisa, mas como você falou, como é que eu faço interação num evento online? E a gente já vê as plataformas se movimentando para isso também. Legal. Tenho 100 pessoas numa sala? 100 pessoas. Gente, vai rolar um momento agora de network. Vou dividir aleatoriamente em grupo, 4 salas com 25 pessoas cada. A plataforma me dá essa possibilidade. 5 minutos para ali, todo mundo conversar e daqui a pouco eu volto. É igual o presencial? Não é, mas é a ferramenta que a gente tem disponível hoje para fazer esse tipo de networking. E pode ser, um ponto importante, né? O fato de não ser igual ao presencial, hoje parece uma desvantagem, mas em alguns casos vai se tornar uma grande vantagem. Tem né? Então, assim, o cara tinha um pouco de vergonha de se conectar a alguém, de ir lá dar a mão, mas ele na frente da câmera ele está super bem. Então, cara, Sim. na boa, o que vai acontecer? A hora que a ferramenta splitar todo mundo e fazer um a um ali, né? Então, cara, eu tenho que falar com alguém, oi, tá ali, tá conectado. Não tem como fugir. E é importante a gente entender que são ferramentas. Algumas vão ser muito boas e outras nem tanto, como todas as ferramentas, Sim. né? Quantas ferramentas um mecânico tem? Ele não usa a mesma ferramenta para arrumar um carro inteiro. Citou um ponto importante, ferramenta, né? Quando a gente fala de live marketing, agora puxando um pouquinho para online. A gente tem incríveis ferramentas gratuitas e a gente também tem incríveis ferramentas pagas. Sim. Pensando pelo lado gratuito, que quem está assistindo a gente já pode se movimentar para um uso, uma experiência, um cheiro de como ele pode levantar o seu primeiro evento, né, de forma online, de forma cobrando, não cobrando, gratuito ou não, Sim. enfim, pode avançar do jeito que ele achar melhor, mas assim, a gente sabe que existem ferramentas. Existe uma pegadinha, você percebe pegadinhas nessas ferramentas sobre limite de pessoas? Como que você percebe essas ferramentas? A gente sabe que, não vou dizer que é uma pegadinha, né? Mas ele também quer vender o serviço Lógico, dele, né, lógico, gente? lógico. A gente não pode esquecer, é como eu digo o jornal, né? O povo fala assim, o jornal... Gente, jornal é uma empresa e ele precisa vender anúncio. Não é uma então, ONG, né? Todo mundo, nenhuma empresa nasce se não for para ter lucro, vender alguma coisa, um serviço, um produto. Então, assim, quando a ferramenta ela me disponibiliza, ela me dá uma amostra do que eu posso fazer. Então, assim, o que a gente vê hoje, né? Tem ferramentas que todo mundo pode usar. Posso usar o Instagram? Posso usar o Instagram. Posso usar o Facebook? Posso, é gratuito. Posso usar o YouTube? Sem dúvida, tá lá. Mas a gente volta lá. O meu público está conectado nessas ferramentas? Não adianta eu escolher a ferramenta porque eu acho, essa é mais fácil de usar. Essa daqui todo mundo faz, eu vou fazer também. Então, assim, teu público está naquela ferramenta? Tem gente fazendo lives no LinkedIn que tem funcionado muito bem, porque o público está no LinkedIn. Então, onde está seu público? Antes de você descobrir que ferramenta você vai usar, faça essa pergunta. Começa por aí. Onde está meu público? Meu público está consumindo informação. Vamos lá, eu tenho uma loja, eu vendo bijuterias, semi-joia. Onde que tá? Tá no Instagram, né, gente? É um produto extremamente visual. A mulherada gosta, a mulherada tá ali toda hora no Instagram. Então, por que eu vou fazer essa live no LinkedIn? Por que eu vou fazer ela no Zoom? No Zoom. Por que eu vou tirar o cara do veículo que ele tá? Exatamente. Até porque, gente, um ponto importantíssimo sobre isso é o seguinte: todos os veículos usam inteligência artificial para entender seu engajamento. Quando você tira o público da tua plataforma, tira o público do Instagram, não te cobra para você instalar, a não ser os anúncios quando você investe. Mas ele não te cobra por ter teu pedacinho lá. Então imagina que, por ele não cobrar, ele também não quer que você tire público dele. É natural que isso aconteça, tá? Então imagina que o algoritmo... É uma troca. É uma troca. Então por que não fortalecer cada vez mais a plataforma onde você está? E gerar conteúdo lá dentro e engajar seu público lá dentro.
Vez ou outra, tentar tirar ele para tua loja virtual, para o teu varejo físico, para te chamar no WhatsApp, incrível. Mas por hora, por que não fazer com que isso seja fortalecido? Né? E aí, Gi, uma coisa que eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essas questões de colaboração, né, entre empresas que antes não faziam cada uma seu evento e agora estão se unindo em prol de causas, em prol de uma mesma persona, né, de público-alvo, para entregar conteúdo juntas. Né? Como é que tem sido isso na versão online do Live Marketing? A gente tinha um movimento bem sutil, né? Poucas marcas enxergavam a importância da colaboração. Você tem seu público, eu tenho o meu público, o teu público me interessa, o meu público te interessa? Pô, vamos fazer junto. Que tal conexão aqui? Né? Por que a gente não vai fazer isso juntos? E aí a gente via ali, também tinha algumas restrições de canais, de linguagem, né? Vamos fazer online, presencial, mas vai ser muita gente, o orçamento não vai alcançar. Agora não, agora está mais fácil em termos de ferramenta, né? Então assim, David, vamos unir nossos públicos? Vamos compartilhar conteúdo com todo mundo? Vamos, mas é compartilhar conteúdo que faça sentido. Total. E é o que eu sempre falo para os meus clientes e você sempre tem que ter essa reflexão. Quem está do outro lado? O que a pessoa que está do outro lado está consumindo? Então, assim, ele quer consumir esse tipo de informação? Ele quer que eu fique falando só da tragédia do Covid ou não? Ele quer uma live muito leve. Nós fizemos uma live com uma animadora de festas de Cuiabá, que ela também parou festa infantil, ela também precisou se reinventar. O que ela fez? Ela levou a animação para o online. E aí ela inventou a chamada com os personagens. Então, a mãe contratava ela ligava, podia ser pelo Zoom, podia ser pelo WhatsApp, aí ela combinava o canal e aí eu falei assim, eu quero a Moana. Aí ela trazia a Moana, a personagem, que vinha bater um papo com essa criança, dançar com a criança. No WhatsApp ali. No WhatsApp ali, imagina a cara, a reação da criança. E aí ela até falou pra mim, o dia que a gente foi fazer essa live, ela falou assim, Gi, você tem uma filha, não tem? Eu falei, tem, coloca ela na live com a gente. E aí eu falei pra Rafa, eu vou fazer uma live, a gente precisa de uma criança para conversar nessa live, mas não contei pra ela o que ia acontecer. A hora que a Moana entrou na cena, ela travou, foi muito engraçado que ela parou, foi extremamente inédito aquilo pra ela. E aí o que ela fez? O que estava acontecendo lá também? Os shoppings que estavam parados também, os shoppings estão fechados, os shoppings estavam contratando o serviço dela para num horário, no canal deles no Instagram, no Facebook, fazer a live. Ela estava fazendo a live animação com as crianças. Meu, isso chega a arrepiar porque é o seguinte, esse sempre foi um mercado com baixíssimo potencial de escala. Sim. Baixíssimo potencial de escala. Muito pequeno. Então assim, uma pessoa que se vestia de Moana pra fazer uma festa, ela ia pra uma festa. Na próxima, ela tinha que se trocar pra Frozen. Exato. Então ela não era Moana na próxima festa. Agora, ela consegue agendar 30 crianças no dia e passar várias. um dia fazendo Moana. Na Páscoa, olha que legal, na Páscoa foi o Coelho da Páscoa. Então, tinha uma combinação prévia com as mães, legal. Você vai esconder o ovo em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e o coelho entrava... Oi, fulano, você achou o ovo que eu deixei na sua casa? E aí o coelho ia dando dica para a criança onde estava o ovo. E aí ela foi mostrando algumas dessas imagens. Gente, é sensacional, o envolvimento da criança é total. Agora, você acha que ela só vai fazer isso na pandemia? Nunca. Nunca. Acabou de montar o seu próximo negócio. Exatamente. Se bobear, ela para de fazer para de se dedicar à festa especificamente para se dedicar àquilo que é mais rentável, mais escalável. Então assim, cara, incrível. Você tá vendo como a crise também traz oportunidades? Ela Muitas. poderia estar simplesmente chorando na casa dela, né? Mas ela falou não. Tem um outro case que eu acho que é legal a gente compartilhar para mostrar como é que o setor de eventos se movimenta nesse momento também, que é uma carioca. A gente também trouxe ela numa live. Tá bom. Ela faz bolo para casamento, bolo para aniversário. O que aconteceu? O faturamento dela despencou. Não está tendo casamento, não está tendo aniversário. Aí uma amiga ligou para ela e falou assim, olha, Bianca, o meu filho vai fazer aniversário, você não consegue fazer um bolinho para ele? Ela falou, faço.
E aí na caixa do bolo dela já tinha um QR Code que você aproximava a câmera, só que você lia lá a propriedade nutricional do bolo. Tem tanto de farinha, não contém glúten, contém ovos, né? O que ela fez? Ela falou assim, posso fazer um teste? Chamou a amiga dela, posso fazer um teste? Vamos pedir para os amiguinhos dele cantarem parabéns? E aí ela colocou no Zoom, colocou todos os amiguinhos, todo mundo cantou parabéns para a criança, ela gravou aquele vídeo. Olha isso. Meu pai. Subiu no YouTube, não listado, né? Não listado, para ninguém enxergar. O pessoal não ter acesso. E colocou isso no QR Code. Aí chegou o bolo e aí ela já vinha com a instrução. Aproxima a câmera do celular ali no teu QR Code. A hora que aproximou, abriu o quê? O vídeo com os amigos dele cantando parabéns. Meu, vem muito de encontro com o que a gente acaba falando aqui, nós falamos nos outros episódios, que muitas vezes, a gente falou até no Parceiros do Bem isso, muitas vezes o cliente não está comprando o seu bolo. Exatamente. Ele esquece o seu bolo, esquece. O bolo vem. O bolo tá lá, sabe? O bolo é um commodity, sabe? Tipo, é como se fosse um ar-condicionado, todo mundo vai ter um bolo. Você pode fazer um pouquinho mais gostoso, mas não vai ser uau! Alguém pode copiar a tua receita e fazer até melhor que você. Ponto. É bolo. Mas a experiência que você produziu na vida daquela criança... Você vai falar que isso não é live marketing? Você vai falar que não é relacionamento com o cliente? E vão além, porque olha o que o cara fez, que essa menina fez na vida dos pais. Exatamente. Então, ano que vem, ela vai cobrar o triplo do bolo. Pode. E o que aconteceu? Esse bolo que existia lá, esse QR Code que existia lá, ganhou uma nova funcionalidade, né? E aí o que começou a acontecer? Subiu o faturamento dela com esse bolo. Que é o que você falou, é um bolo. Pode ser um bolo de chocolate, de cenoura, um bolo de leite ninho. É um bolo de caixinha, gente, pelo amor de Deus. Não o bolo interessa, não importa. Não interessa, mas olha a experiência que ela proporcionou para essa criança. Incrível. Então, assim, o brasileiro, ele é muito criativo. E é isso que a gente tem que ser nesse momento, é criativo. Como é que eu falo com o meu cliente? Como é que eu surpreendo o meu cliente? E vai desde um bilhetinho muito simples até uma coisa um pouco mais tecnológica. Boa, a gente entra num assunto que é uma coisa que a gente me falou na live do Parceiros do Bem. Cara, perdeu, devia estar lá assistindo. Mas vai lá no canal do YouTube que ainda está lá. Exato, é o seguinte, então assim, o que acontece? Pensem, a gente, na nossa área de digital, a gente fala muito do aha moment. O que é isso? É aquele momento onde o cliente consome o teu serviço ou teu produto e aí ele fala assim, nossa, então eu acabei de receber de um e-commerce, por exemplo, uma caixa. A hora que eu abro, é aquele momento, antes mesmo de eu provar a roupa, provar o sapato, provar o produto que eu comprei, aquele momento tem que ser incrível. É expectativa, né? É expectativa. Então quando a gente fala de live marketing, é isso. Como é que eu trago se você, sugestão para você, a dica que a gente dá aqui é a seguinte, tenta olhar para a jornada inteira de consumo do teu cliente, vamos pensar no esquema do bolo? A mãe, no momento que reservou o bolo, ela já cria uma expectativa. Sim. Então, naquele momento, eu também posso criar um aha moment, também posso pensar em alguma coisa para surpreender a mãe, que, calma, fica tranquila que seu bolo tá saindo aqui, ó, olha como ele tá sendo incrível. Sim. Então, esses aha moments que a gente deixa passar e que a gente não aproveita em live marketing, não aproveita de forma alguma para surpreender o nosso cliente, cara, que incrível que a gente pode construir. Simples. Gastando pouco, investindo pouco. Puta. Muito pouco. E o engraçado é que ela contando tudo isso, ela falou no começo, meu marido fazia gravação, ele subia no YouTube, ele fazia toda essa organização. Só que chegou num ponto que eu tinha tanto bolo para entregar que ele não estava dando conta. E aí eu tive que contratar um menino para fazer um freela, para fazer a ediçãozinha desse bolo. E, ela tá girando a cadeia. Olha isso, a gente tá aqui, gente, só para vocês entenderem, minha máscara tá aqui, a máscara da Gi tá aqui, todo mundo tá de máscara atrás dessas câmeras, mas um ponto importante é vocês entenderem o seguinte, a gente vem falando, em dezembro a gente fez uma reunião com todos os nossos funcionários aqui, somos em 43 hoje, mas imagina que a gente falou para todos os criativos, galera, o mercado tá mudando, em dezembro, não foi, Rafa? A gente falou assim, galera, o mercado tá mudando, se vocês forem os criativos que foram até agora, vocês vão ficar sem trampo daqui 1 ano, 2 anos. Facinho. Isso a gente nem tinha Covid ainda. Sim. Então, cara, vamos se especializar em tem muita ferramenta de automação e que essa molecada começou a se aperfeiçoar, a gente falou muito de produção de vídeo, produção audiovisual, e agora vem Covid, que está exigindo criativos que antes sabiam fazer artes estáticas e tudo mais, a se aperfeiçoarem em vídeo, então está criando uma nova profissão. Profissões que não existiam, então se você está achando que teu filho, a gente vê estudos, profissões que vão deixar de existir,
Cara, estudos importantíssimos, mas que na verdade não previram Covid. Imagina, vamos estudar de novo, isso aí já não está valendo. Derruba esses estudos para fazer outro. Né? Porque, cara, profissões do seu filho que tá por vir, cara, imagina que essas profissões não existem. Elas não existem. E aí a gente fala assim, mas isso é só lá no meu filho, tá? Olha o caso da Gi, que teve que reinventar o negócio dela em 15 dias por conta de Covid. É aquela situação. O negócio dela não existia. Live marketing digital não existia. Não existia, a gente não tinha isso. Tanto que você vê que o mercado não estava pronto para isso, porque foi um pânico mesmo de o que a gente vai fazer. E aí você vê todo o mercado se construindo e aprendendo a usar as ferramentas digitais que a gente não tinha. E agora a gente, vamos lá, com 15 eventos já eu posso falar, essa funciona, essa não funciona, boa, aqui não ajusta mais, essa aqui eu não vou usar. Agora eu já consigo ter uma propriedade para falar que eu não tinha antes. Então, a gente precisa olhar para a ferramenta, mas entender que não é ela que vai resolver o seu problema. E aí você toca num ponto que para mim é importante também, Gi, que é o seguinte: você não tinha esse conhecimento, quando foi buscar o conhecimento, ninguém sabia de Covid. Não. Então todo o conteúdo que existia na internet, falar do live marketing online, fazer transmissão ao vivo e tal, ninguém previa naquele momento, ninguém previu a variável Covid, ou seja, tudo muito novo. Tudo muito diferente. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, se você tem hoje um negócio e está ouvindo a opinião de especialistas que o que vai ser no pós-Covid, como que vai ser, cara, ninguém nunca passou por isso. Então, que tal você parar de acreditar em tudo que está ali escrito? A Gi provavelmente passou por artigos falando qual era a melhor ferramenta, qual era a melhor solução, vou para que lado. Ninguém sabia exatamente para um evento online de 300, 500 pessoas, onde eu vou precisar fazer isso, por conta do pós-Covid, que eu estou adaptando um evento presencial num evento online. Mudou o game. E aí, ninguém sabia exatamente como seria. Então, se você tá aí, essa dica pra também te tranquilizar, né? A gente fica vendo tanta notícia, tanta coisa de como vai ser pós-Covid, como... E, cara... Vamos fazer o agora? Vamos fazer o agora? O amanhã vai acontecer, mas vamos fazer o agora? Vamos aprender a trabalhar com o agora? Total. A gente precisa ter um planejamento, mas é o que a gente diz. Se antes eu planejava aí um cliente para 6 meses... Eu não tenho condições hoje de dizer para ele, daqui a 6 meses você vai ter esse resultado. É aqui que a gente quer chegar. Eu posso falar para ele, vamos planejar um mês, daqui 15 dias a gente revisa, estende mais 15, e assim a gente vai fazendo. Amanhã pode chegar para mim e falar assim, vai voltar, a gente já pode voltar a se encontrar presencialmente. Eu não vou conseguir fazer de imediato um evento para 1000 pessoas, como eu tinha eventos planejados para agosto, para setembro. Eu não vou conseguir fazer esses eventos. Talvez eu consiga fazer um evento para 100 pessoas. Cheia de normas, né, de protocolos de segurança, de distanciamento. Então, assim, tem uma série de coisas que nós vamos ter que aprender também. Boa. E a gente tem olhado lá fora, né? O que os países já estão um pouquinho avançados, né? Nessa situação que a gente. Então, assim, o que a China tem feito? O que a Alemanha está fazendo? Então, a gente está se organizando para isso. Precisamos, né? Olhar para frente, mas sem esquecer do agora. Dica para quem ainda não assistiu, o último episódio do Sem Edição é sobre ansiedade. Diogo Monteiro falou muito bem sobre viver o agora, então reforço da Gi. E Gi, a gente tá vendo uma galera já começando a se arriscar, o empresário já se arriscar no live marketing, falando especificamente da parte de evento online. A gente pode citar a live do Instagram, a live do YouTube, a live do LinkedIn, as lives como um todo, como o primeiro passo para o cara se aventurar e experimentar para um grupo um pouco menor de pessoas, para ele entender todos os perrengues técnicos que ele pode ter e assim avançar nessa escala de evento online? Eu acho um bom primeiro passo. Legal. E a gente está testando isso com clientes nossos também. Ele tinha uma audiência lá no presencial que eu não sei se vai se manter no online. Então, assim, antes de eu sair fazendo, vamos testar. Então, vamos testar com as ferramentas que não custam, né? Não preciso tirar dinheiro do meu bolso, é fácil de operar. Então, vamos fazer, mas vamos fazer com muita atenção no conteúdo que a gente está entregando.
Tá? Então, tenha começo, meio e fim nesse conteúdo, saiba o que você vai falar, o que você acha importante para o teu cliente nesse momento. Não é o que eu quero, eu sempre digo isso, gente, o que eu quero é uma situação, mas o que o meu público precisa nesse momento? O que ele vai consumir nesse momento? Então, pode ser lives extremamente simples, mas assim, tempo curto, tempo é muito importante, tá? Ninguém... E aí vou usar nosso amigo Marcos Esteves, né, que trouxe um estudo pra gente, falando: o cérebro humano consegue focar a atenção numa tela por 25 minutos. E aí eu vou falar pra você, claro que não é mentira. Você fala, eu fico 3 horas assistindo um filme. Ó, filme, altos e baixos, entra música, entra cena de ação, você chora, dá risada. Olha a narrativa que um filme constrói pra te segurar 3 horas. Pra você segurar uma pessoa 30 minutos, você tem que ter um conteúdo muito bom. Muito bom. Muito bom. Senão você não segura. Ainda mais no momento que a gente está, você está com a TV ligada, eu tô com o celular aqui. Ontem mesmo eu tava ouvindo, porque eu não estava assistindo a live, eu estava com o fone no ouvido, a minha filha estava assistindo o desenho na TV e eu estava vendo os desenhos coloridos na televisão, mas eu estava ouvindo. Então assim, tem muito estímulo acontecendo, é muito fácil você levantar da cadeira, né, para ir tomar uma água e não voltar. E não voltar. Alguém te chamar, então assim, tenha um conteúdo com começo, meio e fim, cronometre. Quando você vai convidar uma pessoa, entenda o que essa pessoa tem para contribuir com você. Não vá simplesmente chamar, meu amigo, vai ser fácil, ele vem fácil, né? Vai aceitar meu convite de primeira. Esse cara tem conteúdo para compartilhar com o teu público? Se ele tem, ótimo que ele é teu amigo. Treina com ele, Boa. né? Faz com ele. Bate um papo antes, a gente sempre gosta de dizer isso, né? Vamos bater um papo antes, 15 minutos antes, não precisa marcar 2 dias antes, 15 minutos antes. Olha, a gente vai falar sobre isso, isso, isso. Quanto mais natural, melhor. Nada muito engessado funciona. Você gosta de ver coisa muito robotizada? Nossa mente já entendeu que aquilo que é muito robotizado é muito programado para nos capturar. Exatamente. Então assim, cara, a cabeça do humano, ele já não quer mais aquilo muito certinho, muito parecendo com um anúncio, um conteúdo comercial. Não é essa a ideia. A ideia é o que a gente está fazendo aqui, de entregar conteúdo com coração em troca de atenção. Ponto. Ponto. E assim, terminou tua live, fez, cumpriu a entrega, vai colher opinião. Boa. Tá? Vai olhar os comentários que tiveram, distribui esse conteúdo depois, conversa com as pessoas, porque você vai tendo parâmetros. Incrível. E é só assim você vai conseguir melhorar para o próximo. Meu primeiro evento online foi fantástico? Imagina, gente, eu errei bastante. Só que o segundo já foi um pouquinho mais fácil de resolver, o terceiro, o quarto, o quinto, hoje está muito mais simples. Né, de eu deixar o palestrante à vontade, de deixar esse cara, de me preocupar onde ele está, né? E quando a gente faz live, isso é muito importante. Então assim, o fundo tá legal, a iluminação tá bacana, o áudio tá bom, tá bem audível, tá limpo, cuida disso. Tá? Cuida da roupa que você está usando, né? Por mais que a gente está em casa e sabe que está de chinelo, descalço. Tem problema. Mas daqui onde a gente está captando, cuida disso, presente. evita listra, evita muita estampa, né? E aí você olha, uma boa referência sempre é o apresentador de telejornal. Você não vê que eles são neutros? Por que eles são neutros? Para você prestar atenção na notícia. Na notícia. Que é o que importa no conteúdo. Exatamente. Gi, a gente chega ao fim, mas cara, ficaria horas aqui ouvindo suas histórias de eventos, porque tem muita. Né? Então, a experiência que a Gi tem hoje, que ela carrega em eventos, é absurda. De coração, muito, muito obrigado por ter trazido um pouco de conteúdo pra galera, tá? E, cara, suas considerações. Eu tenho que falar muito obrigada. Para mim é sempre muito prazeroso compartilhar um pouco do que a gente vive, do que a gente sabe. E é bem o que você disse, né? O que eu posso passar, eu vou passar. Cada um aproveite o máximo que puder desse conteúdo. Se você hoje não tem condições de fazer algo muito grande, mas faça. Não deixe a sua marca morrer. Faça com verdade, faça com coração. Que você vai ver que você mantendo constância nessa entrega de conteúdo, nessas ações, os efeitos vão vir, os resultados vão aparecer. Não desiste no primeiro. Público, o tamanho do público do seu primeiro evento não quer dizer nada. Nada. Fica tranquilo. Então, se por um acaso, deu 10 pessoas, deu 5 pessoas, não tem problema não. Entregou muito bem para 5? Entrega para 5. Elas vão trazer mais 5. Exato, tá bom? É isso, muito obrigado. Se você curtiu esse conteúdo, cara,
Se você está assistindo no YouTube, se inscreve, ativa as notificações. Se você está ouvindo esse conteúdo no seu podcast favorito, tanto Spotify como Deezer, cara, favorita a Prospecta como uma fonte de conteúdo e a gente se vê na próxima edição. Valeu? Valeu, Obrigado. gente!